Olá, sejam muito bem-vindos a mais este encontro. Nós vamos falar do primeiro passo de como identificar as sementes. Como vamos selecionar as espécies que serão utilizadas na muvuca? Quais serão as espécies nativas mais comuns que nós temos no bioma cerrado e como identificá-las? A primeira coisa que vamos priorizar são as sementes mais fáceis de coletar. Nós vamos apresentar para vocês um quadro com os nomes das espécies mais comuns do ambiente cerrado. Nesse quadro, vocês podem observar o nome comum. Vocês vão ver também o nome científico e o hábito de crescimento de cada uma dessas plantas. Com a pessoa que tenha conhecimento da região, o mateiro que nós havíamos sugerido, geralmente eles têm o conhecimento das árvores pelo nome comum. E aí vocês podem ir identificando cada uma dessas plantas de acordo com esse quadro que nós estamos mostrando para vocês. Para a escolha das espécies, nós vamos estabelecer alguns critérios para ajudar você na decisão de quais são as ideais, digamos assim, para compor aí a muvuca. Então, primeiro ponto, nós vamos observar que tipo de espécie tinha originalmente na área. Então, se é uma área que já foi anteriormente uma floresta, por exemplo, ou um cerrado, hoje, nesse local, você vai fazer esse procedimento de restauração, você pode procurar locais próximos que tenham plantas que anteriormente poderiam ter nessa mesma região, nesse mesmo local. Então, isso é um ponto importante, a gente coletar plantas da própria região, né? O segundo ponto que nós vamos falar para vocês são trabalhar com as espécies nativas que ocorrem naturalmente na região de vocês. Isso porque elas são mais adaptadas. Então, essas plantas certamente vão ter um desenvolvimento melhor e mais adaptado do que outras vindas de outras localidades. O terceiro ponto que nós sugerimos é você coletar a maior quantidade possível de espécies nativas. Sugerimos isso para você ter uma grande diversidade nessa área, e isso é desejável. Como quarto ponto, nós vamos também fazer combinações de plantas de crescimento rápido com outras plantas que tenham um crescimento mais lento. Isso é interessante também, porque nós temos uma sequência de plantas, quando nós estamos fazendo restabelecimento do ambiente, umas que iniciam mais rapidamente e as outras, né, essas que têm crescimento mais rápido, geralmente são de menor porte, e essas outras de crescimento mais lento são de maior porte. Então, nós vamos ter aí uma variação grande de plantas numa mesma área. Outra questão importante, como quinto ponto, é selecionar espécies capazes de colonizar áreas degradadas, porque essas plantas, elas têm uma condição mais favorável para adaptar nesses solos, né, que já estão degradados, descobertos, com pouca matéria orgânica. Então, essas plantas que a gente já tem conhecimento que elas são melhores de adaptação, é importante a gente selecionar essas espécies também. Como sexto ponto, nós recomendamos também que essas plantas tenham a capacidade de competir com as invasoras. Nós vamos explicar mais adiante o que são as plantas invasoras e porque essas plantas dificultam muito o retorno dessas plantas nativas. Então, nós vamos falar logo adiante sobre essa questão das plantas invasoras também.
Outro ponto importante, nós devemos incluir espécies herbáceas e arbustivas, né? Ou seja, plantas de crescimento maior, plantas médias e altas, e plantas menores também, arbustos, né? Muitos deles produzem frutos. Então, esse mix, essa mistura, que é importante para evitar a ocupação de outras espécies indesejáveis nesta área. Então, outro ponto importante, para finalizar, o oitavo ponto, é importante que nós tenhamos também plantas nativas que produzem frutos, que atraiam animais que podem fazer a dispersão das sementes. Essas plantas vão garantir ao longo dos anos, essa diversidade, né? Por conta que essas plantas servem de alimento para animais, como aves, insetos, peixes, e isso vai garantir a biodiversidade local. Sobre a questão da época de colheita dessas sementes, nós temos uma variação grande dentro das espécies, né? Então, nós temos sementes que vão começar em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, tem uma variação grande de que você pode fazer essa coleta de sementes. E dentro de uma mesma espécie, numa região, ela pode adiantar, né? E ter uma maturação primeiro, um determinado fruto, e em outra região demorar mais. Então, a coleta dessas sementes deve ser realizada quando essas sementes atingirem o ponto de maturação fisiológica. O que significa isso? O ponto de maturação fisiológica é quando a semente tem a condição plena de germinar. Então, você coloca a semente numa condição apropriada, que tem água e um solo, ela germina sozinha. Se você colocar uma semente que não está preparada, uma semente verde, ela não germina. Então, a semente é um ser vivo, que ela vai germinar quando estiver pronta, quando estiver já com a maturação plena. Se vocês tiverem dificuldade, a própria professora de biologia pode ajudar vocês, ou uma pessoa que vocês chamaram, o mateiro, que nós recomendamos, pode ter um conhecimento maior, que pode indicar o ponto ideal de coleta dessa semente já no ponto que ela possa germinar. Outro detalhe muito importante que nós vamos reforçar para vocês aqui é o controle de espécies indesejadas que podem ocorrer, que correm o risco de vocês coletarem também e levar junto para fazer a mistura. E vocês vão ter contaminantes aí da muvuca, né? Então, como que nós vamos identificar essas espécies que a gente chama de invasoras e não devem ser propagadas, não devem ser misturadas? Então, tem algumas questões que a gente tem que estar atento sobre essa questão das invasoras. Elas têm uma capacidade muito grande de adaptar em diversos locais. Qualquer lote vago que tem, quintal, qualquer terreno, ela já vem e coloniza ali e tem uma propagação muito rápido, porque elas têm uma capacidade muito grande de produzir sementes viáveis e com abundância. E alguma dessas espécies também tem algum tipo de dormência. Significa o quê? Se você coloca ela ali naquele local, ela pode ficar dormindo ali quietinha e às vezes não nasce, e daí um tempo ela aparece ali e você não sabe nem de onde que veio. Então, essas são as invasoras. Além disso, elas possuem um crescimento muito rápido e são capazes também de atingir a maturidade fisiológica, ou seja, a capacidade de reprodução delas também com um mínimo tempo. Então, é importante, muito importante, que vocês não levem plantas invasoras para fazer a muvuca. Nós apresentaremos na próxima aula como fazer para armazenar essas sementes que nós coletamos, ok? Um abraço e até a próxima.